Olá malta, sou a Rita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um 5 Winners, 5 Losers. É uma coisa que eu faço quase sempre. Desta vez é do Grande Prémio da Austrália e este vídeo vai sair segunda-feira, logo a seguir ao Grande Prémio, mas para domingo, apesar de não haver corrida nem nada, vai sair um sobre um bingo de Fórmula 1. Este vídeo já foi gravado do bingo, tipo, literalmente na primeira sexta-feira que houve um fim de semana de corrida, só que eu não tive tempo nem para editar, por isso vou editar esta semana que estou de férias para postar no domingo de Páscoa. Deve sair tipo à meia da tarde, tipo 3 horas. E é basicamente isso. Grande Prémio da Austrália. Vamos começar com o apanhado geral. Foi difícil escolher 5 vencedores e 5 perdedores, porque foi tanta confusão que os que sobraram foram quase todos vencedores e o resto foi todo perdedor. Mas eu escolhi assim 5. E vou começar com os vencedores, porque os perdedores têm muito que se dizer também, né? E vou começar assim, com os básicos. Max fez a pole, apesar de ter perdido 2 lugares, né? Os 2 lugares para os Mercedes no arranque, no primeiro deles, né? Conseguiu ganhar na mesma Grande Prémio, ainda esteve uma boa parte do Grande Prémio a dominar. Por isso, vencedor. Pérez, que ele teve um DNF na quali. E depois, durante a corrida, com tudo o que aconteceu, ainda conseguiu chegar em quinto. E na Austrália eu até achei que foi um pelotão bastante compacto, comparado com as outras 2 corridas que já tinham havido. Depois temos o Alonso, que aí já começa a entrar numa coisa mais interessante. E ele qualificou-se em quarto. Até estava a correr tudo muito bem, ele manteve-se, ele estava em terceiro, quase no fim da corrida. Depois quando houve o segundo recomeço, ou seja, após a segunda bandeira vermelha, ele foi tocado pelo Sainz e fez um peão, ficou em último, mas como a direção de corrida no fundo disse que essa volta não era considerada para começar outra vez a corrida, ele manteve o terceiro lugar, apesar de tudo, por isso foi uma grande vitória para ele, temos a dizer. Depois temos o Hamilton, ele qualificou-se em terceiro. Depois, durante o Grande Prémio, ele esteve em segundo logo no início, depois com as paragens e bandeiras vermelhas ele ficou em primeiro e depois foi ultrapassado pelo Max e acabou o Grande Prémio em segundo, o que também é muito bom. Os Mercedes este ano, em comparação com 2022, estão muito melhores, já estão a lutar para pódios, o que já não é o que só aconteceu com a Mercedes no fim do ano 2022. Depois temos o Piastri, e eu pus o Piastri por motivos de... foram os primeiros pontos na Fórmula 1 dele e era a corrida em casa deles, mas na realidade estes pontos e esta vitória foi para a McLaren toda, Piastri, Lando, equipa, porque eles conseguiram pontuar com os 2 carros. Mas basicamente o Piastri, ele qualificou-se em 16º, depois durante o Grande Prémio, com aquelas confusões todas do debate, DNF, não sei o quê, ele conseguiu acabar o Grande Prémio em 8º e ele foi o primeiro rookie a pontuar esta temporada e o único até agora, faltam os outros 2, e ainda por cima numa corrida em casa, sendo o único Aussie da Fórmula 1. Por isso, uma boa vitória para tanto Piastri como para a McLaren. E agora vamos para os perdedores, que há muito que se lhe diga. Vamos começar com um dos candidatos ao título o ano passado, ele, Charles Leclerc, que ele não teve uma boa qualificação, porque aparentemente a Ferrari disse a ambos os pilotos que ia chover, depois disse ao Leclerc que era só para fazer uma volta, ao Sainz que era para fazer 2, para aquecer, então o Sainz empatou o Leclerc, e o Leclerc acabou por ficar em 7º na qualificação, mas, surpresas, surpresas, na primeira volta da corrida, que é na terceira curva, ele vai à vida sozinho, né? Toca com o Lance Stroll, mas é ele que lhe toca. O Lance Stroll mantém a trajetória e sai e ficou lá. Não voltou à corrida. Depois temos o Alex Albon. Ele qualificou-se em 8º, o que foi muito bom, sendo que ele tem um Williams. E estava em 10º ainda na corrida, tipo, e à volta aqui 8, 7, despistou-se sozinho. E não acabou a corrida.
Mas foi uma pena porque o Albon já o ano passado tinha tido uma grande corrida na Austrália e ele foi de 20º para 10º ano passado, por isso gostava de ter visto o que é que o Albon conseguia ter feito se não tivesse despistado, mas acontece estas coisas. E agora vamos começar com o sauce a mais, né? Começando com o Russell. Ele qualificou-se em segundo. Logo no arranque passou o Max para primeiro lugar. Depois, quando houve o despiste do Albon, ele entrou safety car e ele entrou para trocar pneus. Ele entrou para trocar pneus, perdeu as posições de trocar pneus, né? Mas correu-se tudo normal. Depois os outros tinham paragens muito mais longas. Então ele foi, quando voltou que é 10º, 8º, por aí. Entretanto, veio uma red flag, pobre coitado, né? Toda a gente pôs mudar de pneus, toda a gente pôs duros, praticamente, até ao fim da corrida, então ele já sabia que ia ter que fazer uma recuperação. No meio disso tudo, durante a recuperação, ele até estava a correr muito bem, tinha passado já 2 ou 3 carros, não sei o quê. O motor pifou, começou a arder e ele basicamente teve que abandonar a corrida. Foi uma pena, porque ele tinha potencial, eu acho que os Mercedes estavam muito bons. E o Russell é um muito bom piloto, por isso eu acho que ele tinha potencial para chegar pelo menos, sei lá, a quarto, que era muito bons pontos para ele, mas não aconteceu. Depois vamos para o Sainz. O Sainz até se qualificou mais ou menos, né? Qualificou-se em quinto. Ele estava em quarto, apesar de também ter parado na bandeira vermelha, né? Na primeira do Albon, e depois quando houve a bandeira ele já tinha parado, já estava em 12º, mas a recuperação foi boa, ele conseguiu chegar a quarto ao longo do grande prémio, mas depois quando houve a segunda bandeira vermelha, que foi devido ao K-Mag, ele no recomeço deu assim um toquezinho no Alonso, como eu já tinha dito, e apesar dessa volta não ter contado, ele recebeu uma penalização de 5 segundos. Se isto faz muito sentido, nem por isso, porque se a volta não contou, o Alonso também não perdeu nada, efetivamente. Então não sei se faz assim muito sentido ele ter recebido uma penalização de 5 segundos, mas ele recebeu-a e como já não havia voltas para dar no fundo, porque era a volta que era como se fosse quase a formation lap atrás do safety car, e o recomeço da corrida foi uma corrida largada, ou seja, saiu o safety car, que nem foi uma corrida, porque eles não se podiam ultrapassar nem nada, só cruzaram a meta. Ele nunca na vida conseguiu afastar 5 segundos dos que vinham todos para trás, por isso desceu para o último, não pontuou pela Ferrari. A Ferrari nem sequer teve pontos. Depois, por último, mas não menos importante, temos o Pierre Gasly, mas no geral Alpine, porque Alpine estava muito bem. O Gasly, ele qualificou-se em nono, mas logo no início da corrida quase estava em quinto, devido àquelas paragens de DNF no meio daquilo tudo. Estava em quinto, estava-se a manter bem em quinto, estava tudo muito bom e contente, até a segunda bandeira vermelha, né? Que eu já falei antes, em que no recomeço ele bateu no próprio colega de equipa, Ocon, porque se eles já não se estavam bem, agora não sei poder ver, e não acabou a corrida, nem ele nem o Ocon. Alpine estavam os dois nos pontos, ficou com nenhum dos pontos, os dois tiveram DNF e foi mal, porque um quinto lugar eram bons pontos, sendo assim, foi 0 pontos. E teve muita sorte ainda o Pierre Gasly, porque bateu no coleguinha de equipa e provavelmente a Alpine não quis culpar nenhum dos pilotos, porque Gasly está quase no máximo dos pontos na sua licença, ele tem 10, aos 12 eles ficam sem correr, a probabilidade dele, se levasse penalização, ter 2 pontos e não correr no próximo era giga enorme. Provavelmente a Alpine, quando eles foram falar, preferiu não culpar nenhum dos pilotos. Se o Ocon deve estar a culpar por dentro sim todos os dias, mas pelo menos ele não vai poder correr no próximo, é só não fazer cagada até fim de maio. E é basicamente isso. Foi um grande prémio que valeu a pena levantar às 6 da manhã para quem está em Portugal. Para quem está noutros sítios ainda piores, boa sorte, lamento imenso. Mas foi um bom grande prémio, teve bastante emoção, houve algumas ultrapassagens ainda e boas ultrapassagens, houve emoção e é isso que importa. Agora estamos um mês sem Fórmula 1, por isso vai ser triste. Por isso, ainda bem que a Austrália foi boa.
E é basicamente isso. Deixem o like, comentem, compartilhem, subscrevam o canal e todas as minhas redes sociais e vejo o próximo vídeo. Tchau!